Um bom dia a todos os amigos da ITS que acompanham este quadro matinal nos dias de terça e quinta, que é o Minuto Tributário. É um prazer estar aqui com vocês, falando, como sempre, sobre o direito tributário, um pouquinho da prática e um pouquinho das notícias que ocorrem, que vêm ocorrendo naqueles determinados dias e trazendo isso tudo para você de uma maneira bem resumida e de uma maneira bem simplificada. Vamos em frente, vamos começar com a primeira notícia do dia, trazendo aqui nesta quinta-feira, dia 6 de maio, para você. O julgamento que trata da exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS, que já vimos falando desde o nosso Minuto Tributário 1, ele foi novamente adiado. Isso porque o STF se encontra ainda julgando em plenário o tema da marcas e patentes, da inconstitucionalidade de alguns dispositivos legais da legislação. E aí foi adiado, muito possivelmente, para quarta-feira, dia 12 de maio de 2021, oportunidade que, havendo julgamento, na próxima quinta-feira estaremos falando do resultado e de tudo aquilo que restou conversado, debatido entre os ministros do STF. Segunda notícia que eu trago para vocês é outro tema que vimos falando bastante desde o minuto 1, que é justamente o tema da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS antecipação para as empresas optantes do Simples Nacional. Trago este tema porque houve um novo julgamento, um novo voto, que é a do ministro Dias Toffoli, e esse voto foi justamente no sentido da constitucionalidade da cobrança, assim como já haviam votado o ministro Gilmar Mendes e assim como já havia votado o ministro Edson Fachin, tá? O placar atual se encontra em 4-3 em favor da inconstitucionalidade do ICMS antecipação, tema que já debatemos de maneira bem sucinta no Minuto Tributário 1, e então logo acabe este julgamento, traremos aqui um apurado dos principais votos para vocês, tá bom? Indo em frente, já entrando nas notícias que estão em voga ali no dia a dia, vamos falar um pouco de que o STJ definiu que o Estado tem 5 anos para cobrar o ITCMD, ou, como alguns colegas gostam de falar, o ICD, tá bom? Dos contribuintes. Imagine você, contribuinte, que realizou uma doação para, eventualmente, o seu primo. E essa doação, no valor lá de, vamos dizer, 200 mil reais, você efetuou em dinheiro, entrou essa quantia na conta bancária do seu primo, e você acabou passando ali um prazo de, eventualmente, 7 anos. E o que é que o STJ definiu? Definiu que, a partir do ano subsequente ao da doação, que é justamente aquele prazo que está no artigo 173 do CTN, inciso 1, salvo engano, a partir do ano subsequente se inicia a contagem do prazo decadencial para o lançamento do ICD. E que, se o Estado não fez esse lançamento, significa dizer que o tributo decaiu. Então, é um tema de extrema relevância e que pode afetar bastante os cofres públicos, porque aquele tributo, ainda que pago e prescrito, pode ser reavido na esfera administrativa ou judicial, a depender da forma aí que o contribuinte venha a optar. Então, fiquem atentos neste tema, é um tema super importante e que existem discussões subjacentes, como, por exemplo, a aplicação do princípio da actionata. O que é que os estados alegam, e vão continuar alegando, pelo visto, de que, ora, como é que eu vou saber se Pedro doou 200 mil reais para o primo dele, se não estava, por exemplo, na declaração de imposto de renda, em outra obrigação acessória? E o Estado, óbvio, ele tem uma certa razão ao afirmar isso, porque trata de uma questão que seria impossível de tomar conhecimento pelo mundo dos fatos jurídicos ali que estão comprovados. Então, pode haver no futuro essa diferenciação daquilo que se encontra, por exemplo, declarado em outras obrigações acessórias, que o Estado poderia ter tomado ciência e não se aplicando assim a accionata, ou se aplicando a accionata contra o Estado, porque você declarou naquele respectivo exercício, por exemplo, na sua declaração de imposto de renda, ou escriturou a doação em cartório, por exemplo, e
o Estado acabou não realizando o lançamento, diferente do caso que eu já falei anteriormente, de não haver nenhum documento que tenha publicidade ou que pudesse o Estado tomar ciência. Então, acredito que esse debate ainda vai ocorrer na esfera administrativa e judicial contra os contribuintes, mas parte deles, aparentemente, se encontra pacificado aí pelo STJ. Outro tema interessante que a gente traz aqui para vocês é justamente o julgamento que o STF deu, tratando da inconstitucionalidade do cadastro de prestadores de serviços em municípios diversos ao do estabelecimento prestador. O que é que isso quer dizer na prática? Embora existam diversas discussões sobre vamos dizer assim, a lei do ISS, por ter muitas expressões que são interpretadas de várias formas, como estabelecimento prestador, prestador de serviço, enfim, dentre diversas outras expressões que existem ali, uma vagueza talvez. E o que é que o STF definiu? Que seria inconstitucional um município de destino do local onde está o estabelecimento do tomador, por exemplo, vir a exigir cadastro do prestador de serviço domiciliado ou que tem o estabelecimento prestador, que tem uma unidade econômica naquele estabelecimento, naquele determinado município, e vir exigir um cadastro no município do tomador. Ou seja, grosso modo, vamos dizer que estejamos em Recife e venhamos prestar um serviço em São Paulo, para uma empresa de São Paulo. O que é que dizia antigamente a legislação? Para que meu escritório não tivesse a retenção do município de São Paulo, bem grosso modo, sem entrar nos meandros aí da legislação, o tomador de serviço deveria fazer a retenção do ISS, e isso deveria constar na nota fiscal de prestação de serviço. Na prática, se eu não tivesse esse cadastro, eu teria essa retenção. O STF julgou que a exigência dessa obrigação para os prestadores de serviço de outros municípios, que têm unidade econômica em outros municípios, vale salientar, ela seria inconstitucional. E aí julgou, recentemente, a questão da modulação dos efeitos, dizendo justamente que não se modula os efeitos por não ter havido, neste caso, uma mudança de jurisprudência, seja em sede repetitiva ou em sede de repercussão geral, ou mesmo não estar comprovado ali nenhum dos requisitos que exige a legislação lá da ADIM, quando fala da modulação dos efeitos. Logo, pode o contribuinte que teve uma possível retenção indevida, aquele prestador de serviço que foi realizar serviço em outro município, o do tomador, eventualmente, que não se configure fato gerador naquele respectivo município, pode esse contribuinte que realizou essa prestação de serviço via pedir a restituição, tá bom? Então, fiquem atentos também que pode surgir aí uma oportunidade referente a este caso em específico. É claro que existe uma discussão muito maior do que estamos tendo aqui, e aqui a gente traz de uma maneira muito resumida. Espero que não fique nada lacônico ou nada equivocado para vocês, ou que sou equivocado, mas a gente tenta explicar de maneira mais breve, tá bom? Vamos em frente. PGR vai ao STF contra os estados que exigem ITCMD de heranças e doações no exterior, de bens que estão no exterior. O que é que foi que ocorreu? Neste ano de 2021, em fevereiro, o STF julgou inconstitucional trechos e dispositivos legais do Estado de São Paulo que exigiam, que cobrava o ITCMD na situação de ocorrer o fato gerador do tributo e o bem móvel, imóvel, eventualmente, estivesse no exterior. O bem a se cobrar ali, a gerar a transmissão desse bem por causa da morte ou doação, estando no exterior. E aí o que foi que o STF decidiu? Decidiu que essa cobrança seria inconstitucional. O Estado de São Paulo, naquela época, inclusive disse, olha, eu vou ter um rombo, posso ter de 5,4 bilhões se os contribuintes que me recolheram esse tributo nos últimos 5 anos virem a pleitear a restituição, tá? E aí, o que é que a PGR entendeu? Que essa decisão do STF se aplica exclusivamente ao Estado de São Paulo, tá? Porque foi uma decisão em recurso em repercussão geral, quando o STF pega um recurso extraordinário que chega de um determinado contribuinte domiciliado no Estado de São Paulo e afeta ele ao rito da repercussão geral, aquele rito que ele segura um recurso e decide para todos. E aí, quando ele fez isso,
Obviamente, se o contribuinte ele era domiciliado no estado de São Paulo, se aplica a este contribuinte em específico, contra a lei do estado de São Paulo em específico. E a PGR passou a fazer o quê? A propor ações diretas de inconstitucionalidade justamente contra legislações, contra leis, atos abstratos de outros estados, como o estado de Pernambuco, Pará, Paraíba, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins, que são outros estados que têm essa mesma legislação e que possuem, em sua maioria e na maioria das vezes, discussões dos próprios contribuintes contra a legislação desses estados, porém, diante do caso concreto, se aplicando apenas esse contribuinte, vindo a decisão, seja em sede de liminar ou em sede de definitiva, ou seja, em sede geral, ou seja, em sede final, desses recursos da PGR, em todos os casos, os estados deverão guardar obediência, tá? Por ora, os estados não estão obrigados a obedecer, em regra, administrativamente, a decisão antiga, que foi referente ao estado de São Paulo. Porém, no futuro, vindo a ter essa decisão genérica para esses contribuintes, os estados terão que respeitar o que foi decidido pelo STF. Por fim, pessoal, acredito que, não sei se tem mais uma notícia, mas essa notícia é super importante, que é a notícia que está aqui atrás de mim, do ISS cobrado a fundo de investimento que presta serviço à pessoa jurídica domiciliada no estrangeiro. Caso concreto, empresa domiciliada em São Paulo, uma gestora de investimentos, ela presta serviços de gestão dos investimentos referente a investimentos na América Latina para uma empresa domiciliada nos Estados Unidos, tá? E é o que foi que o STJ entendeu. Entendeu que essa prestação de serviço, por ter um resultado no Brasil, por ela iniciar e o resultado final dela ocorrer no Brasil, nessa operação incidiria sim o ISS, porque o resultado da operação não ocorreria no exterior. Inclusive, o caso ele foi bem emblemático, porque foi o primeiro julgado pelo STJ e pela primeira turma do STJ, vale salientar, não é pela segunda turma, pode haver uma discussão, pode haver uma divergência e pode chegar na primeira sessão. E esse caso ele é relevante justamente porque existem várias outras nuances que podem chegar no STJ e que esse entendimento acaba modificando. Por quê? Porque gestão de investimentos existem várias modalidades. Existe modalidade de consultoria, gestão de carteira, existe a modalidade que o próprio gestor fica com o dinheiro da empresa e acaba realizando investimento puro e simples, por conta própria, gerindo aquele capital. Tem aquela modalidade, como eu já falei antes, que você presta apenas consultoria àquele determinado cliente que está no estrangeiro, dizendo para ele o que é que vai ser realizado. Então, ou seja, existem várias nuances que podem ser levadas aí ao judiciário, seja em sede de execução fiscal ou em sede de ação declaratória, e que pode chegar no STJ e ter pela própria primeira turma, porque assim os ministros fizeram ressalva em seus votos, um entendimento diferente, tá bom? Então, fiquem atentos aí, porque é um assunto que está incipiente, é um assunto que está chegando agora e que pode aí, ser mantido ou modificado de acordo com o caso concreto e nos próximos anos também, tá bom? Acredito que esse seja o final. Agradeço a vocês imensamente por estar aqui conosco. Gostou? Compartilha. Gostou? Envia um amigo. Gostou? Fala aí nos comentários, aí, diz o que é que achou, que pra gente é muito importante. Mais uma vez, o minuto acabou se alongando um pouco mais do que o ideal, mas espero ter passado de uma maneira até breve um conteúdo sem ter cometido aqui nenhum ato falho pela agilidade, pela pressa que a gente acaba falando. Espero ter deixado as coisas claras também para você. Forte abraço a todos, um bom dia e uma boa quinta, finzinho de semana para vocês, tá?